No último capítulo, no capítulo 3, nós vimos aí os estágios ao qual a gente passou, né? Nós sabemos que nós somos criados a partir de uma centelha divina chamada mônada, através dessa energia chamada Deus, por isso nós somos parte centelha de Deus, cada um de nós tem um pedacinho de Deus dentro da gente, porque nós viemos dele, dessa energia, dessa inteligência suprema, né? Dessa causa primária de todas as coisas. Lançado na Terra, a Terra criada por inteligências superiores, lançado na Terra e encontrado o ambiente propício para o desenvolvimento, nós passamos então pelo estágio mineral, vegetal, animal e hoje estamos aqui no estágio hominal. Falando somente de nós, né? Porque se a gente for olhar no todo, existe aí reinos que estão se desenvolvendo a todo tempo. Se a gente olhar para os nossos lados, a gente vai ver o animal, o vegetal e o mineral, assim como nós também inseridos nesse meio, mas todos em desenvolvimento, né? Uns em desenvolvimento mais avançado, outros menos avançados. Nós estamos falando, né, até onde nós temos consciência desse estado hominal, mas nós também sabemos que existe lá na frente, né? Ao mesmo tempo que a gente não tem consciência, mas essa consciência é relativa, né? Porque a gente sabe que a vida continua e a gente sabe que existem inteligências e existem espíritos desenvolvidos e num estágio muito mais avançado do que a gente. E a gente faz uma correlação dizendo o seguinte: não é somente na Terra que existe vida em desenvolvimento, mas a energia de Deus, essa energia suprema, a gente encontra em todo o universo. Então, em cada ponto existe seres em desenvolvimento, seja seres terrestres, seja seres extraterrestres, físicos ou extrafísicos. E agora nós vamos passar lá para o capítulo 4, onde André Luiz vem trazendo, através de Chico Xavier, o automatismo e o corpo espiritual. E a gente inicia assim. Ele começa a nos falar do automatismo fisiológico. Então, dentro do automatismo corporal, assim como os outros, né, automatismo e corpo espiritual, ele vem com subtítulos, né? Assim como foi também os outros capítulos. E ele começa dizendo sobre automatismo fisiológico, que nada mais é o automatismo do nosso organismo. E ele começa assim: compreensível salientar, né? Ou seja, vale dizer que o princípio inteligente no decurso dos tempos, então qual que é esse princípio inteligente? A gente sabe que o princípio inteligente é a mônada, né? Nós começamos lá de uma forma simples e ignorante e com o passar dos tempos, o passar dos anos, milênios, né? Fomos então, nos desenvolvemos e passamos por todos os estágios até chegarmos onde nós nos encontramos, sabendo que também na nossa frente existe outros também mais elevados em desenvolvimento. Então, esse princípio inteligente, no decurso dos tempos, plasmou ou criou, né, em seu próprio veículo de exteriorização, as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Então, ele fala o seguinte: olha, aquela mônada, aquele princípio inteligente, né, ele plasmou no seu próprio veículo inteligente. Então, esse veículo de exteriorização. O que é esse veículo de exteriorização? A gente pode entender para o veículo de exteriorização como o corpo físico quando encarnado e o perispírito, um corpo mais sutil quando desencarnado. E ele fala que a gente criou e carrega consigo as nossas conquistas, né? Então, tudo que a gente veio desde lá do início, desde lá do mineral, cada conquista que nos fez chegar onde estamos, ela se encontra conosco. Todos os aprendizados
a gente carrega conosco. Então, o que a gente aprende aqui hoje, nós vamos também carregar, vai perpetuar, né? Então, se hoje eu aprendo a ter um desenvolvimento espiritual, moral, maior de compreensão, e agora não falando de religião, mas falando de como tudo funciona, de como tudo nasce, abre e expande em mim um pedaço, um lado dessa consciência se expande e eu levo comigo. Se hoje eu estou encarnado trazendo comigo esse aprendizado, quando eu desencarnar eu vou continuar levando ele comigo, né? Visto que o que morre é o corpo físico, mas a essência, a mônada, nós, no estado em que nós estamos, nós vamos continuar. Porque ele já deixou a deixa para nós no último capítulo. A gente se desenvolve aqui e se desenvolve lá. Lembra da questão das lacunas? Quando ele disse que muitas vezes os cientistas se perdem, eles ainda não sabem de tudo porque eles ainda não aprenderam a olhar pelo lado espiritual. Eles vêm até um determinado ponto e ali fica uma lacuna, porque eles ficam sem entender aonde se deu determinado desenvolvimento. Mas precisa entender que a gente desenvolve quando é encarnado e quando a gente parte, né, para o mundo espiritual, para a nossa origem, a gente continua o nosso desenvolvimento. Né? E quando a gente retorna, o desenvolvimento está muito mais amplo do que quando nós chegamos aqui da última vez. Então vamos seguindo. Dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que empalmando-as em seu próprio serviço de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Né? Então, os milhares de anos que nós passamos desde a nossa origem, a gente vai trazendo conosco, a gente então se desenvolve, traz conosco as experiências, e essas experiências no estado, né, que o corpo chegou ao estado de homem, não só a gente agora, mas desde quando surgiu o homem na Terra, né? O que acontece? Ele aprendeu o nosso sistema, né, fisiológico, aprendeu de uma certa forma o automatismo. E o que é esse automatismo, né, que ele vem dizendo aqui no final, o automatismo fisiológico, né? É o nosso corpo funcionando independente da gente ter que mandar um comando. E quando ele fala dessa parte fisiológica, nós vamos lembrar do automatismo no seguinte sentido, né? Se eu ouço, eu não preciso mandar um comando para o meu cérebro para me ouvir. Se eu vejo, eu não preciso mandar um comando, né? Se eu sinto o cheiro, eu não preciso mandar um comando. Se os meus olhos piscam porque precisa lubrificar os olhos, eu não preciso mandar para o cérebro esse comando. O coração bate, todos os órgãos funcionam e eu não preciso mandar esse comando para o cérebro. Por quê? Porque durante todas as experiências vividas e quando nós chegamos nesse estado de homem, né? Desde do físico, e agora nós não estamos mais no físico, nós estamos no emocional, no sentido de desenvolver a nossa moral. Então, desde que o físico do homem então foi desenvolvido, né, aprendeu-se esse automatismo, o próprio corpo aprendeu esse automatismo. E esse automatismo vem de onde? Somado das experiências já vividas. Quantas e quantas vezes nós já não encarnamos e reencarnamos? Desenvolvemos aqui, desencarnamos, desenvolvemos lá, voltamos melhores, reencarnamos novamente para poder aprimorar um pouquinho mais, ainda que tudo lentamente.
Mas é dessa estrutura fisiológica, desse automatismo que ele vem nos dizer. Então, a soma das nossas experiências fez com que nós tivéssemos hoje esse automatismo fisiológico que a gente, então, tem, né? Que vem, né? Executa, ele fala lá no final que executa todos os atos primários, desde manutenção, preservação e renovação da nossa própria vida. Já ficou no automático, né? É como se nós, no nosso dia a dia, quando a gente faz uma tarefa há muito tempo, a gente já fica cansado de saber como que faz. Então se torna automatismo, né? Ninguém precisa dizer pra gente mais como fazer, porque a gente, de tantas vezes que a gente já repetiu e já fez, se tornou automático. Assim como andar de bicicleta, né? Quando você começa a andar de bicicleta, tem o medo, tem aquela insegurança, mas aí quando você se desenvolve, você já nem pensa mais, né, naquele determinado medo ou naquele determinado risco. Você monta na bicicleta e vai embora, né? Porque você já sabe o que fazer. Então é isso que aconteceu com o nosso corpo, por isso esse automatismo fisiológico, né? Porque é o conjunto de todas as experiências, o conjunto de todos os desenvolvimentos, vamos dizer assim, é que gerou em nós esse automatismo fisiológico. Atividades reflexas do inconsciente. Sabemos que, em nos propondo aprender a ler e escrever, antes de tudo, nos dedicamos à empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita, consumindo energia cerebral e coordenando o movimento dos olhos, dos lábios, das mãos, em múltiplas fases de atenção e trabalho, de maneira a superar nossas próprias inibições, para depois conseguirmos ler e escrever mecanicamente, sem qualquer esforço, a não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento lido ou escrito, porquanto a leitura e a escrita ter-se-ão tornado automáticas na esfera de nossa vida mental. O que ele está dizendo para a gente aqui? Ele vem dizer das nossas atividades que a gente faz às vezes até inconsciente, né? E que na verdade não é inconsciente, ela se dá dessa forma devido a essas experiências que nós acabamos de citar. Mas ele vem nos dar um exemplo. Ele está nos dizendo o seguinte, olha, ele vai vir com um exemplo primeiro para depois nos explicar. Quando a gente vai aprender a ler e a escrever, a gente primeiro, lá no prézinho, né? A gente precisa vencer a dificuldade de conhecer o alfabeto. De fazer a junção de uma letra na outra e depois dos bloquinhos de letras, né? Para as sílabas, para que a gente possa então formar uma palavra. Para a gente conseguir ler e escrever, né, automaticamente, a gente precisa passar por essa experiência difícil de ter que conhecer esse alfabeto, né? E aí, depois que a gente conhece, vira um automatismo. A gente faz, né? A pessoa fala, você escreve automaticamente, porque você já está letrado, você já está alfabetizado, você já tem consciência, você já conhece o que você precisava conhecer para poder desenvolver aquela tarefa, né? Aí ele fala, salvo, né? Ou seja, exceto quando é algo que você precisa de absorver, ou seja, quando você precisa ter um entendimento que você precisa refletir sobre algo, aí é diferente, você precisa absorver. Então, ali já não é tanto no automatismo. Por quê? Porque você precisa refletir para entender, né? Salvo nessa hipótese, a gente faz automaticamente, né? Então, ele fala, a gente se refere, né, a essa absorção, né? E ela se torna automática, exceto quando a gente precisa absorver algo, né? Comunicar ou materializar o pensamento lido ou escrito. Da mesma forma que a gente precisa de uma reflexão para absorver um aprendizado, isso não é automatismo, porque nós vamos precisar
pensar, né, parar para pensar. Quando também se escreve algo para que o outro reflita, a gente também precisa o quê? Ter ali um pouco de atenção, expressar, né, o nosso pensamento. Aí é diferente de automatismo. Mas fora disso, vencida aquela experiência de como fazer, a gente então está vencida essa dificuldade, a gente consegue fazer automaticamente. Nessa base de incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa, e matéria densa nós vamos entender como corpo físico, no plano físico e desnudando-se ou perdendo no fenômeno da morte, para revestir-se de matéria sutil do perispírito, né? No plano extrafísico e renascer de novo na crosta em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os cabedais da inteligência que brilhariam no cérebro do futuro pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Então, mais uma vez, ele nos dizendo o seguinte: repetidas vezes que nós, quando ele fala, ó, veste-se da matéria densa, encarna. Reveste-se de matéria sutil no plano extrafísico, desencarna. E a gente renasce novamente na Terra, encarna novamente. E ele fala, né, em inumeráveis estações de aprendizado, ou seja, cada ida e cada vinda que eu vou, eu me desenvolvo, eu chego de maneira alterada, de maneira diferente, com um pouco de crescimento. Então, esse ir e voltar, encarnar e desencarnar, ativa no nosso cérebro atividades reflexas do inconsciente. Ou seja, vira um reflexo que você faz ali, né, no automatismo. Então, a mônada, ela precisa de quê? Do corpo físico quando encarnada e do corpo sutil do perispírito enquanto desencarnada. E ele cita a teoria de Descartes, né? Descartes, filósofo, físico e matemático francês, desenvolveu, né, formulou o que ele fala aqui, uma teoria dos espíritos animais. Então agora nós precisamos entender o seguinte: não é Descartes falando, né? É André Luiz citando Descartes. Então ele fala o seguinte: olha, Descartes tem uma teoria, ele formulou uma teoria em determinado momento, falando dessa teoria dos espíritos animais. Nós não vamos entender espíritos animais como animais bicho, mas no sentido de animar, de comunicar. E esses espíritos que ele fala, nós vamos entender como ventos, gases, né? Então, nós não vamos adentrar tanto nessa teoria, mas nós vamos passar genericamente por ela. Então, o que Descartes veio dizer nessa teoria, né? Ele ficou impressionado, né? Tanto que André Luiz começa dizendo o seguinte: atento a isso, né? Atento a isso o quê? A esse nosso desenvolvimento, a esse automatismo que a gente tem. Descartes, né, diante do gigantesco patrimônio da mente humana, no século XVII, indagando a si mesmo sobre a complexidade dos nervos, formulou a teoria dos espíritos animais que estariam encerrados no cérebro, perpassando nas redes nervosas para atender os movimentos de respiração, dos humores e da defesa orgânica, sem participação consciente da vontade, chegando o filósofo a afirmar que esses espíritos se conjugavam, né, esses ventos, esses gases se conjugavam necessariamente refletidos, aplicando semelhante regra notadamente aos animais que ele classificava por máquinas desprovidas de pensamento. Então, o que acontece? O que essa teoria, né, de Descartes nos fala, né? Então, ele acreditava, né, que os nossos movimentos,
os nossos músculos, esse automatismo de mexer a mão, de falar, de virar a cabeça, de olhar, de virar o olhar, né? De tudo em perfeito funcionamento, ele acreditava que os nossos nervos eram ocos. E esses espíritos animais, ele acredita que por esse oco, como se fosse um tubo, como se fosse um cano, passava ali por dentro, quando ele fala espírito, né? Esses ventos, esses gases que chegava até a nossa pineal, e a partir da nossa pineal ele fazia o que então? Ele regulava, né? Todo o nosso fluxo e fazia com que então o movimento acontecesse, né? Praticamente a teoria de Descartes é essa. Então, ele não imaginava que esse nosso automatismo vinha somado a experiências de longos e longos anos e que de desenvolvimento tanto na Terra quanto no mundo extrafísico. Tanto nós encarnados no corpo físico, quanto também nós desencarnados no corpo sutil, que é o perispírito. E aí André Luiz fala lá embaixo, olha, Descartes não conseguiu compreender toda a amplitude dos caminhos que se desceram à evolução na esteira dos séculos, ou seja, ele não conseguiu assimilar, ele não conseguiu compreender, né, a amplitude dos caminhos que a gente caminhou e evoluiu para chegarmos até aqui. Ele não compreendeu que isso se deu por séculos e séculos, porque os nossos nervos não são ocos. Isso foi o conjunto de experiências que fez com que a gente chegasse até aqui, ou seja, com que a gente fosse desenvolvendo e vai se desenvolvendo cada dia mais, né? A época dos nossos pais, o desenvolvimento intelectual era de uma certa forma muito menor do que a gente hoje. Eles tinham muita sabedoria de experiência de vida, mas no desenvolvimento intelectual hoje se avança um pouco mais. Por quê? Porque um dia nós também estivemos como eles e até um pouco mais atrás, mas fomos para o mundo extrafísico, desenvolvemos um pouco lá e retornamos. Porque tudo começa no mundo espiritual. Por isso a Terra, ou todos que estão no universo encarnados, nós somos cópia borrada do mundo espiritual. Porque todo o desenvolvimento começa primeiro no espiritual, para poder então refletir no mundo físico, no mundo, né, no nosso caso, no mundo terrestre ou no universo como um todo, né? Mas André Luiz fala o seguinte, mas abordou a verdade do ato reflexo, que ele fala que a gente tem um reflexo, a gente também tinha um reflexo de que se a gente percebesse algo ou percebesse o perigo, a gente afasta, né? E aí André fala até que nessa questão do reflexo, né, que esse reflexo vamos voltar aqui. Abordou a verdade do ato reflexo que obedece ao influxo nervoso no automatismo, em que a alma evolui para mais altos planos de consciência através do nascimento, morte, experiência e renascimento na vida física e extrafísica. Então ele fala o seguinte, olha, nessa questão de que os nervos são ocos, que são espíritos animais, como, né, uma comunicação desses gases que entram por esse tubo e faz a comunicação como se fosse mecânica, né? E isso não existe, isso aí ele não conseguiu compreender. Outra coisa que ele fala lá no final do primeiro parágrafo, né? Ele classificava os animais, e agora animais no sentido bicho, como máquinas, né, desprovidos de pensamento, e mal sabia ele que eles também são indivíduos, seres em desenvolvimento, né, assim como nós. Então, André Luiz fala, essa teoria dele não logra êxito, né, sobre todo o desenvolvimento que a gente tem. Na questão desse reflexo, que o reflexo obedece o influxo nervoso, ele acertou, mas isso se deu pelo automatismo, isso se dá pelo automatismo. Por quê? Porque a gente sabe desenvolver-se ao longo de um tempo de experiências que, se a gente está vendo um fogo ali, se você pôr a mão, você vai se queimar, então você não vai colocar a mão.
né? Se você se vê diante de um precipício, você sabe que se você aproximar e cair, você vai ter a morte do seu corpo físico. Então, você sabe que ali tem um perigo. Então, você retroage. Isso se dá, muitas das vezes, automaticamente. Mas isso é porque, aí André Luiz fala, né, que nisso aqui ele até tá certo, né? Que é a questão desse influxo, que vai nesse influxo nervoso que acende num piscar de olhos, e então a gente retroage. Mas, é o que ele fala, né? A alma evolui. E a alma evolui para mais altos planos de consciência. E essa evolução se dá através do nascimento, morte, experiência e renascimento da vida física e extrafísica, né? O nosso cérebro, ele não precisa, a gente não precisa dizer para ele o que fazer, né? A gente não precisa achar que existe esse oco que vai chegar. Não, nós aprendemos a desenvolver isso com o passar do tempo. Automatismo e herança. Assim como na coletividade, o indivíduo trabalha para a comunidade a que pertence, entregando-lhe o produto das próprias aquisições, e a sociedade opera em favor do indivíduo que a compõe, protegendo-lhe a existência no impositivo do aperfeiçoamento constante. Nos reinos menores, o ser inferior serve à espécie a que se ajusta, confiando-lhe maquinalmente o fruto das próprias conquistas, e a espécie labora em benefício dele, amparando-o com todos os valores a ela assimilados. Então ele fala o seguinte, né? É a coletividade dando a oportunidade de crescimento. Quando nós inserimos aqui na sociedade, ela vai nos dar meios para nos desenvolver, né? Quando a gente vai para a escola, é a sociedade, é a coletividade nos dando a oportunidade de aprender. E depois a gente aprende, cresce e devolve esses nossos serviços para a sociedade, esse nosso aprendizado em forma de serviço para a sociedade. Então a gente vai crescendo coletivamente, né? É isso aqui que ele está dizendo. E espiritualmente da mesma forma. A fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade. Se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade nas linhas da civilização, sob os signos da cultura, observamos que, na retaguarda do transformismo, o reflexo vem ante o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos dos conhecimentos adquiridos por recapitulação e transmissão incessante nos milhares de milênios em que o princípio espiritual, a mônada, atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. Então a gente vai desenvolvendo dentro dessa coletividade, cada vez que a gente vem ou que a gente vai embora, a gente traz uma gota para dentro desse vaso que somos nós, e nós então vai expandindo, né, a nossa consciência, nós vamos aprimorando, nós vamos crescendo e nós configuramos então indivíduo humano, né, o que ele fala aqui, cada um com a sua forma, mas nós estamos o quê? Maturando, nos desenvolvendo, para que então nós possamos chegar no campo angélico, né? Na dimensão que nós queremos hoje, que é a classe dos espíritos puros, onde lá se encontra pessoas, né, que um dia passaram aqui pela Terra, assim como Jesus, né? E que estão altamente, infinitamente à nossa frente. Desse modo, em qualquer estudo sobre corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável.
né? Ou seja, esse automatismo que nós temos hoje é herança daquilo que nós fomos lá atrás, desde quando nós passamos pelo estado mineral. Para compreendermos a impossibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, né? A gente anda junto, o físico e o emocional. Porquanto, ao longo da atração do mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida, né? O embrião de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente, né? Transformando aos poucos toda a atividade nervosa em vida psíquica, né? Então, aqui a gente já entende que nós já não somos mais o quê? Somente um corpo físico, mas nós também somos também parte, né, dessa psicologia de um campo emocional. Evolução e princípio cosmocinético. O princípio cosmocinético nada mais é do que a movimentação dos astros, né? A movimentação dos planetas, do universo. Então ele fala o seguinte: os dias da criação, quando ele reflete os dias de criação, são aqueles dias que eles relatam na Bíblia como Deus criou o mundo em 7 dias e 7 noites, né? Só que cai por terra essa questão de 7 dias e 7 noites. Porque a gente já sabe que desde quando nós começamos lá no mineral para chegar no estado que nós estamos hoje, sem olhar para frente, parando em nós, foi milhões e milhões de anos, né? Precisou se passar muito tempo para que tudo então pudesse ir se desenvolvendo e chegar até onde nós chegamos. Então, os dias da criação, assinaladas nos livros de Moisés, equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço. Então, ou seja, não é 7 dias, mas, né, as eras, as épocas, e que de uma para outra foram imensas. Foram milhares e milhares de anos que André Luiz já nos explicou um pouco lá atrás. Porque o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em 2 esferas diferentes da vida: esfera física e terrena, no nosso caso. A se retomarem no berço e no túmulo, nascimento e desencarne, com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Então a gente sabe, né, que a gente desenvolve o nosso corpo físico e à medida que o tempo vai passando e esse corpo físico, quando encarnado, está em desenvolvimento, o nosso perispírito também se encontra em desenvolvimento e que um é cópia perfeita do outro. A gente sabe que o nosso ente desencarnou, ele vai continuar com a cópia perfeita, igual ao que tinha o corpo físico, mas agora num corpo mais sutil, que é o corpo perispiritual. Mas carregando todas as características. Inclusive, a gente vai ver um pouco mais para frente, carregando até mesmo os órgãos do corpo físico, mas agora em formato, em matéria diferente do que a densa, né? Com certeza não vai ter as funções iguais, né? As funções serão parecidas, mas que a gente vai carregando conosco e que vai modificando à medida que a gente necessita dentro daquilo que a gente precisa para o nosso crescimento. Com semelhante enunciado, não diligenciamos de modo algum explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Então, eu quero dizer o seguinte, olha, a gente não vai ficar falando aqui ao todo tempo, né? Qual o momento certo, adequado, como que foi esse espírito? Não, isso seria uma arrogância da nossa parte, querer definir próprio Deus como se a gente, com a consciência que temos hoje, pudéssemos conseguir essa definição exata.
né? A gente sabe que Deus é o quê? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, a gente sabe que a gente descende dele. Então, a gente não vai ficar questionando isso, né? Mas é o que ele fala, né? A gente não vai, de modo algum, diligenciar, mas a gente vai explicar. Propomos-nos simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo. Então, ou seja, nós somos apenas um pedaço desse universo. Tanto quanto os princípios que movimentam os astros, que determinam o equilíbrio desses astros, são, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e no movimento dos átomos. O veículo do espírito além do sepulcro, então qual que é o veículo do espírito além do sepulcro? O perispírito, né? Que também está o quê? Construindo. No plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz, saindo daquele estado de ignorância lá no início do mineral, para seguir em direção à luz, ao conhecimento, ao discernimento, ao desenvolvimento. Nele situamos a individualidade espiritual, cada um no seu ponto, cada um com seu desenvolvimento, cada um de nós somos únicos, que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhes prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Gênese dos órgãos psicossomáticos, né? Então aqui, basicamente, ele vai nos dizer o seguinte, que o corpo físico, assim como o corpo espiritual, tem órgãos. Ainda que a função vai ser efetivada, desenvolvida de uma forma diferente. Porque aqui é o mundo denso, lá no mundo espiritual, o mundo sutil, né? Mas nós somos cópias idênticas da nossa última encarnação, quando em perispírito elástico, né? Quando a gente tem esse discernimento, a gente consegue, né, moldar, plasmar também outras formas de outras reencarnações, mas o que acontece? Nós somos cópias dessa última, né? Então, nós vamos continuar, quando nós desencarnarmos, se eu desencarno hoje, eu chego no mundo espiritual com essa mesma forma. Ainda que meu perispírito esteja ali transparente, não tão denso, mas com a mesma forma, de que quem olhar vai saber me identificar com total perfeição da mesma forma com que era quando estava na Terra. Porque o perispírito anda junto com o corpo denso, com o corpo físico. O corpo físico morre, continua o corpo sutil, que é o perispírito, aguardando o quê? Oportunidade para retornar. O que morreu aqui foi só uma veste, mas você em si permanece então vivo e em desenvolvimento, assim como os encarnados. Por isso a gente precisa abrir um parênteses aqui para a gente poder lembrar da questão da saudade, né? A saudade para nós, às vezes, o quê? É mais doída do que para eles. Porque eles do outro lado já entenderam. Eles sabem que vivem. E eles sabem que daqui a pouco nós também vamos perder a nossa veste e vamos retornar. Nós é que aqui, muitas das vezes, estamos com os olhos vendados, fechados e com a mente também diminuída em entender isso. Então, quem está do outro lado sabe que nós estamos aqui, que nós vamos passar para o outro lado já já, porque esse nosso corpo ele é perecível. A gente que está dentro da sala de aula é que muitas das vezes fica duvidando do que está acontecendo lá fora no pátio. Sem saber que lá também tem vida e que lá também eles estão desenvolvendo uma outra atividade. O grande problema, entre aspas, disso tudo, é que eles conseguem nos visualizar. Então, de uma certa forma, está mais fácil. Eles já estão fora, já sabem, né, como se diz, de toda a verdade. Nós que estamos encapsulados, né,
Se a gente não expandir a nossa consciência e entrar aqui no estudo para que a gente então possa entender, a gente não consegue levar com tanta serenidade quanto eles. A saudade existe aqui e lá. Isso é fato incontestável. O que nós precisamos entender é o seguinte: a saudade existe aqui e lá, mas a nossa é mais doída. E justamente por estarmos aí dentro dessa cápsula, muitas das vezes não nos permitindo ver além do horizonte. Então vamos lá. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico, então aí já fala para nós. Corpo espiritual também tem órgão, assim como o corpo físico. Foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Então, todos dois foram o quê? Se desenvolvendo. Ainda que lentamente, mas se desenvolvendo. Se o corpo físico desenvolve, o corpo perispiritual também se desenvolve. Cada um a seu modo, cada um aí dentro da sua necessidade mental, mas, né, se desenvolvendo. É assim que o tato nasceu na mônada, no princípio inteligente, na centelha espiritual. É assim que nasce o tato, na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides da ameba, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados. Olha lá, a visão ela iniciou-se lá no plasma flagelado. Nos flagelados monocelulares expostos ao clarão solar, ao clarão do sol, da luz. O olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que envolviam. Que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos, e que as primeiras sensações do sexo, ou seja, sensações do sexo, não é o sexo propriamente dito, mas as sensações apareceram com algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas uma para as outras, mas também de um esboço de epiderme, ou seja, um esboço, né, de pele sensível que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas, né? Então ele veio nos narrando onde cada sentido foi de uma certa forma, ainda que genérico, primitivo, foi se aguçando. E foi aguçando e se desenvolvendo ao ponto de estar no ponto que está hoje, né? A gente ouve com nitidez, enxerga com nitidez, sente o paladar com nitidez. A questão, né, da sexologia necessária, né, para que haja mais vida, ou seja, mais oportunidade para outros regressarem e também se desenvolverem, né? Então, tudo veio em algum tempo, em algum momento, então foi se desenvolvendo aí ao longo do tempo. Trabalho da inteligência. Examinando, pois, o fenômeno da reflexão constante, da reflexão sistemática, gerando o automatismo que marca, que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha da mônada, ou do princípio inteligente, ou da centelha divina que somos nós, para o reino humano, e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina deve merecer com o trabalho de si mesmo a auréola da imortalidade em pleno céu. Então, ou seja, né, com o aprendizado de milênios, nós vamos chegar ao reino angélico, né? Então, é o que ele vem nos dizendo, né? Essa reflexão sistemática, desde que a mônada começa,
Desde que nós somos criados, essa centelha divina vai passando e vai tendo todo esse trabalho e experiência, um dia, por merecimento nosso, por desenvolver esse trabalho, né, de ter esse discernimento e agora dessa expansão de consciência que é necessário, porque o físico já se encontra desenvolvido. Né? Vai se desenvolver aí determinadas coisas que podem vir a aparecer, mas que a ciência vai nos ajudar. A ciência vai nos ajudar, o que é amparada pelo espiritual, porque tudo inicia-se de lá, né? Essas coisas vão surgir, mas o nosso crescimento agora é o que? É moral, né? É psíquico, né? Nós precisamos ter esse desenvolvimento. E quando tudo isso, esse desenvolvimento então acontecer, nós vamos estar completos. E estando completo, por merecimento nosso, por passar tantas vezes aí, né, pelo crivo do desenvolvimento, encarnando, desencarnando, desenvolvendo aqui, desenvolvendo lá, desenvolvendo no espaço, né, de uma encarnação e outra, nós então vamos chegar nas classes angelicais, nas classes dos espíritos puros, né? E esse automatismo nós o temos por quê? Porque ao longo de todos esses anos nós aprendemos a desenvolver. E da mesma forma que nós vamos desenvolvendo o nosso corpo, o nosso perispírito também se desenvolve. Alguma dúvida, gente? Oi, Marli. Deixa eu ver o comentário. A Marli dizendo, né? E eles podem vir nos ver e a gente não pode ver eles, né? A gente os vê, né? Na grande maioria das vezes, em desdobramentos, a gente é que não tem a consciência de voltar, né, com essa consciência para a gente poder, então, lembrar, né, de tudo que se passou. O que nós precisamos entender é que nós estamos, hoje, né, temporariamente, dentro de uma sala de aula. Quando a gente começa a entender isso, gente, tudo fica um pouco mais claro. Não que mais fácil, mas mais claro. Por quê? Porque veja bem, quando a gente vai para uma sala de aula, né? Quando qualquer um de nós saímos das nossas casas para ir para uma sala de aula, nós não vamos levando conosco ninguém da nossa família, né? Nós vamos para uma sala de aula porque temporariamente nós estamos ali em um período de quê? De aprendizado que nós precisamos dele para sobreviver aqui onde nós estamos hoje inseridos, né? Então, naquele tempo que nós estamos lá com as professoras, dentro da sala de aula, com aqueles outros amigos, nós estamos de uma certa forma incomunicáveis, né? Então, nós que já estamos aí, né, a maioria de nós temos filhos, a gente sabe que quando nossos filhos vão para a escola, no período da escola, a gente não fica ligando para o nosso filho para saber como é que tá. Se alguma coisa acontecer, a escola irá nos comunicar, né? Então, nós também somos dessa forma. Nós estamos dentro de uma sala de aula. E por enquanto, né, nós estamos incomunicáveis, nós para eles, mas eles estão de uma certa forma na medida que eles podem nos assistindo, porque eles também não vão parar a vida para poder ficar olhando para a gente 24 horas, ou seja, nós pais não podemos deixar de trabalhar, infelizmente, para poder ficar lá dentro da sala de aula vendo o que acontece com o nosso filho. Nós ali olhamos uma melhor escola, confiamos o nosso filho àquela escola para que ele tenha um desenvolvimento, e isso é temporário. Daqui a pouco a aula vai terminar e nós vamos embora. Isso é inevitável, nós estamos num mundo transitório. Nós estamos encarnados em corpo perecível. Daqui a pouco tudo vai se deteriorar. E mesmo que a gente queira ficar,
a aula vai se encerrar e nós vamos ter que ir embora. E algum dos nossos entes vai estar lá na porta nos esperando, ou o nosso pai, ou nossa mãe, ou nossa tia, ou a babá, seja lá quem for, ou nosso irmão vai estar nos esperando. Então é essa consciência que nós temos que ter. Eu estou na sala de aula. Meu irmão foi embora antes, meu pai foi embora antes, minha avó foi embora antes, minha irmã foi embora antes, minha mãe foi embora antes, mas eu vou embora também. E vou reencontrá-los, o que é melhor. Porque se a gente começa a passar por essa primeira dificuldade e fazer com que isso seja hábito repetido na nossa vida, a gente começa a transformar isso também em automatismo. E a gente começa a ver a morte de uma forma não tão, morreu, nunca mais vai voltar. Né? E aí dói menos em nós. Porque a saudade, quando é uma saudade não... como que eu falo? Quando a saudade ela não é raciocinada também, entendida, vamos dizer assim, ela fica muito difícil e dói. E dói mesmo. Né? E é uma dor que, às vezes, a dor da alma, do espírito, ela transcende para o corpo físico. Mas quando nós aprendemos a ver sobre ângulos diferentes, não fica fácil, mas se torna mais sutil, fica mais leve da gente passar e viver o dia a dia. Eu estou aqui para aprender, então eu preciso aprender agora. Quando eu estou lá na sala de aula com a professora passando uma lição, eu não posso estar pensando na minha mãe, eu não posso estar pensando no meu filho, eu não posso estar pensando no meu irmão. Ainda que às vezes o pensamento vai escapar. Porque às vezes pode estar acontecendo alguma coisa lá fora, nossa, fulano está doente, eu vim na aula hoje correndo, que eu preciso fazer uma coisa rapidinho aqui e voltar. Eu estou com o pensamento aqui lá, mas o meu pensamento ele precisa estar, na grande maioria das vezes, para que eu absorva aquele aprendizado centrado aqui. Mas sabendo que isso é temporário, vai passar. E daqui a pouco nós vamos embora. E o melhor, nós vamos embora levando aprendizado. Nós vamos embora levando bagagem. E é isso que nos importa hoje. Então, eu espero que cada um de vocês possa desenvolver isso dentro de vocês. Sabe? E eu sei perfeitamente o que é doer no corpo físico. Porque um dia eu também já pensei assim. Hoje não mais, graças a Deus, porque eu aprendi a lidar dessa forma, né? Para que a gente possa passar de uma forma mais leve e não traga para a gente tanto sofrimento, porque a gente está em tarefa. Porque se a gente deixar esse sofrimento se sobrepor, nós não vamos conseguir com tanta exatidão desenvolver aquilo que nós íamos desenvolver e crescer naquilo que nós íamos buscar como indivíduo, como seres, tá?